Auxílio Brasil paga hoje a terceira parcela com 3 milhões de novas famílias no programa. E você vai ver também. Em meio ao avanço da variante Ômicron, a ANAC autoriza Gol e Azul a voar com menos comissários. O preço médio do aluguel residencial no Brasil avançou quase 4% em 2021. Barril de petróleo Brent atinge o preço mais alto desde 2014. E ainda, no Peru, a erupção submarina levou autoridades a isolarem algumas praias após o vazamento de petróleo. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a terceira parcela do Auxílio Brasil. O Auxílio Gás de R$ 52 também já está sendo pago às famílias cadastradas no CadÚnico e segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o número do NIS com final 1. O pagamento dessa rodada termina no dia 31 de janeiro. Agora, o Auxílio Brasil vai beneficiar 3 milhões de pessoas a mais. Esses novos favorecidos recebem o valor de R$ 400 pela primeira vez. Segundo o Ministério da Cidadania, 17 milhões e meio de famílias vão ser beneficiadas. As filas para a testagem de Covid no Rio de Janeiro dobram quarteirões. O aumento da procura em Belo Horizonte faz os laboratórios adotarem restrições para atender a demanda. A procura para a testagem de Covid-19 não para de crescer. No centro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o avanço da variante Ômicron fez muitas pessoas enfrentarem filas enormes para fazer o exame desde o amanhecer. Na Zona Norte, uma grande fila de carros quase deu a volta no estádio do Engenhão. O aumento da procura por testes em São Gonçalo passou de 5 mil na primeira semana de janeiro para 25 mil procedimentos na segunda semana. E entre os dias 2 e 15 de janeiro, 44,45% dos testes realizados na cidade tiveram resultados positivos. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o avanço das contaminações pela nova variante do coronavírus e também pelo surto de gripe provocado pela cepa H3N2 da influenza pressionaram os laboratórios, que fazem restrições para tentar atender a demanda da população. Além do estoque de testes estar escasso, o prazo para a entrega dos resultados está mais longo. Segundo uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, mais da metade dos laboratórios privados só tem testes suficientes para 7 dias ou menos. Detalhe que o levantamento ouviu 111 laboratórios privados do dia 10 até o dia 14 de janeiro. A maioria dos pacientes internados com Covid no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, não se vacinou ou tem um esquema vacinal incompleto. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. 76% dos pacientes internados com Covid-19 no Hospital Emílio Ribas, que é de referência na capital paulista, não se vacinaram ou não têm um esquema vacinal completo. A unidade, no total, tem 145 leitos de UTI e enfermaria disponíveis para atendimento de casos do coronavírus e outras patologias. Os pacientes com a segunda dose há mais de 4 meses e que ainda não tomaram reforço são considerados com o esquema vacinal incompleto. O mesmo vale com quem recebeu a vacina de dose única da Janssen há mais de 2 meses e não tomou a dose adicional. Especialistas ressaltam que o imunizante não é capaz de barrar completamente a infecção pelo coronavírus, mas previne casos graves e mortes. Diante do avanço acelerado da variante Ômicron, que faz postos de saúde lotar em todo o país, a recomendação é que as pessoas procurem tomar a dose de reforço. Médicos avaliam que a dose adicional da vacina também é importante para reduzir a transmissibilidade do vírus, evitando a sobrecarga dos sistemas de saúde. O governo federal conseguiu antecipar a chegada de mais um lote das vacinas infantis, 1.800.000 doses pediátricas, que chegariam no dia 27, devem estar aqui no país no dia 24. O Ministério da Saúde anunciou que o governo federal deve receber mais uma remessa de 1.800.000 doses pediátricas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 já na próxima segunda-feira. O lote foi antecipado para o Brasil adiantar a campanha de vacinação. Até o momento, o país recebeu da Pfizer 2.400.000 doses do imunizante contra o coronavírus, destinadas a crianças entre 5 e 11 anos.
As vacinas foram entregues em 2 lotes, que chegaram na quinta-feira e no domingo. De acordo com a pasta da Saúde, no início de fevereiro, um novo carregamento de vacinas infantis chega ao Brasil. A previsão é de que essas vacinas sejam entregues já no dia 3. Até o momento, apenas a vacina produzida pela Pfizer-BioNTech está autorizada a ser aplicada no público infantil. Mas a Anvisa estuda um pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de forma emergencial. E a maioria dos brasileiros é favorável à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade, que teve início essa semana em várias cidades do país. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 8 em cada 10 pessoas apoiam a medida. O pirulito foi o prêmio para quem se vacinou, mas para o Benjamin nem o doce amenizou o medo da agulha, só mesmo o colo da mãe. Ele chorou, mas no final deu tudo certo. Depois, quem não aguentou a emoção foi a mãe dele, que também foi às lágrimas. Precisa vacinar as crianças, gente. Não é uma opção, não é uma posição política. É saúde, é importante, é a vida delas. Precisa vacinar. A cidade de São Paulo conta com mais de 700 pontos de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A capital paulista recebeu 64 mil doses da vacina infantil da Pfizer, mas a estimativa é que o público nessa faixa etária ultrapasse 1.300.000 meninos e meninas. Por isso, a prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Os pais devem apresentar um laudo que ateste o problema. A vacinação começou para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, dentre elas arritmias cardíacas, miocardiopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, talassemia, doença falciforme, pneumopatias crônicas graves, cirrose hepática, HIV, dentre outras. Crianças sem comorbidade com 9, 10 e 11 anos começarão a ser vacinadas a partir do dia 7 de fevereiro. E a ansiedade para ver o filho protegido era tão grande que o Caio foi ao posto de saúde logo que abriu. Logo no primeiro dia você já veio trazer seu filho? Foi isso. Por quê? O que te motivou? Eu achei que eu pudesse já trazer ele para vacinar e vim procurar informação aqui para saber se era possível. Você também está ansioso para receber essa vacina? Ansioso não, mas eu estou esperançoso, né? Finalmente ter a vacina. Por que você está esperançoso? Assim, quanto melhor a pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado, melhor, né? Melhor a vida anda. A vacinação infantil foi marcada por uma grande polêmica, mas a maioria dos brasileiros é favorável à medida. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de janeiro. E ao todo, 2.033 pessoas com 16 anos ou mais de todos os estados brasileiros foram ouvidas. 79% dos entrevistados disseram sim à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. 17% se posicionaram contrários à medida e 4% não souberam responder. Teve uma polêmica agora, qual que é a sua posição? Não, sou a favor, com certeza, e ela vai tomar, com certeza. Quantos anos ela tem? Ela tem 9. Então ela está na faixa etária, você pretende levar ela? Sim, com certeza. E você, quer tomar vacina? Quero. Tá ansiosa para tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu não quero pegar a Covid, aí assim eu fico protegida. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 26 anos que é médica, aliás 27 anos que é médica, e tenho meu filho de 25. Se eu tivesse os dois com 2, 3 anos de idade, eu não vacinaria por enquanto, até ter uma certeza mais absoluta. Você é a favor ou contra a vacinação para crianças? A favor, claro, todos nós temos que ser vacinados. Se os adultos estão vacinados, protegidos, e nossas crianças ficam indefesas? E desde cedo esses pequenos vão aprendendo a importância de se proteger. Olha só o Tiago. Com apenas 11 anos, ele fala sobre vacina como um verdadeiro adulto. Significa muita coisa, significa vitória sobre esse Covid na minha vida. Porque o Brasil inteiro está sendo afetado. Ontem mesmo no jornal eu vi que mais de 30 mil pessoas foram contaminadas. Isso me afetou muito. Eu fiquei o tempo todo na minha cabeça, gente, 30 mil pessoas são muitas pessoas.
muitas pessoas mesmo, só em São Paulo. Uma lição que o estudante aprendeu de uma forma muito dolorida. Ele e o pai tiveram Covid ao mesmo tempo e o seu Josenildo chegou a ficar internado na UTI entre a vida e a morte. Fui desenganado dos médicos. Falaram, esse aqui está só esperando a hora. Isso eu escutei dos médicos. Minha saturação com 44. Eu não tenho colesterol, fiz exame, todo ano eu faço uma bateria. Meu colesterol deu no máximo, não tenho diabetes, minha diabetes foi para 311. Eu não perdi olfato, não perdi nada, não perdi apetite. Meu problema foi o pulmão. Só que aí me atingiu todos os meus órgãos. Por isso, o dia da vacinação se tornou uma data mais que especial. Dia de proteger seu bem mais precioso. Ele é o meu tesouro. Ele é a maior riqueza da minha vida. Aqui eu darei minha vida por qualquer custo. Por ele, não tem dinheiro que compra. Pode me dar o universo inteiro em troca dele, que eu não dou. Por tudo isso, por esse valor todo, trazer ele para se vacinar hoje é muito importante. Estou para vacinar e estou aqui, vou tomar a 3ª dose. E se tiver a 4ª, eu tomo também. E a ANAC autorizou a Azul e a Gol a voar com menos comissários. Essa foi a saída encontrada após o avanço da variante Ômicron impactar as tripulações. A Azul e a Gol receberam autorização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para voar com menos comissários de bordo nos aviões. Vão ser 3 em vez de 4 profissionais atendendo, por conta da disseminação da variante Ômicron. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda a resposta da agência. Juntas, as 3 empresas detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil. Mas para voar com menos comissários, as companhias vão precisar reduzir o número de assentos ocupados por avião. Na prática, a medida obriga as empresas a reacomodarem passageiros em outros voos, já que haverá um limite de até 150 assentos em aviões com capacidade para até 186 pessoas. O avanço da variante Ômicron tem causado afastamento de tripulantes das escalas e cancelamento de voos. E o preço médio do aluguel residencial no Brasil avançou em 2021. De acordo com dados da Fipzap, a variação ficou bem abaixo dos índices de inflação. As famílias que tentaram alugar um imóvel para morar viram o preço das locações subir em média 3,87% ao longo do ano passado. De acordo com o índice Fipzap, que acompanha o comportamento do preço médio do aluguel de imóveis residenciais, a alta foi registrada em 25 cidades brasileiras. A variação veio após 6 altas seguidas do indicador, que fechou dezembro com elevação de 0,8% do valor cobrado pelas locações. O resultado do último mês do ano corresponde a uma aceleração em relação às altas apuradas em julho de 0,13%, agosto 0,37%, setembro 0,52%, outubro 0,57% e novembro 0,66%. E mesmo com a valorização do preço das locações, o índice fechou 2021 com uma evolução inferior àquela registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial e ficou em 10,6%, e pelo IGPM, usado na maioria dos reajustes de aluguel, que saltou 17,78% durante o ano passado. Diante da alta, o preço médio da locação encerrou o mês de dezembro em R$ 31,51 por metro quadrado. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o barril de petróleo Brent, que atingiu o preço mais alto desde 2014. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos. A Federação Australiana de Tênis se pronunciou oficialmente sobre o caso Djokovic e lamentou o impacto que a deportação do atleta teve em outros jogadores, admitindo que existem aí lições a serem aprendidas.
A entidade lamentou profundamente o impacto que a situação teve em outros jogadores. Os organizadores do Aberto da Austrália admitiram que havia lições a serem aprendidas. A federação disse ainda que respeitava a decisão da justiça e esperava que as atenções se voltassem para as quadras. Os organizadores do torneio também apoiaram a gestão do diretor da federação, Craig Tiley, diante das críticas por ter sido ele quem deu luz verde para Djokovic viajar para a Austrália. O número 1 do mundo, que não está vacinado contra a Covid-19, foi deportado de Melbourne após perder uma batalha judicial para ficar no país e disputar o torneio. O tenista sérvio aspirava bater o recorde de 21 títulos de Grand Slam na Austrália. O barril de petróleo Brent atingiu nesta terça-feira seu preço mais alto em 7 anos. A preocupação é que a alta da commodity aumente ainda mais a inflação global. O preço do petróleo disparou com as tensões no Oriente Médio. O barril do Brent estava sendo negociado na manhã desta terça-feira acima de $87. É o valor mais alto desde 2014. A tensão no Oriente Médio ajuda a impactar os preços. Rebeldes hutis do Iêmen atacaram os Emirados Árabes Unidos. A coalizão que combate os rebeldes anunciou na segunda-feira que contra-atacou. A alta dos preços do petróleo preocupa porque eleva a inflação global, obrigando os bancos centrais a aumentarem os juros, o que prejudica a retomada da economia. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano tem forte alta, o que reduz o apetite pelos ativos de risco como ações. Nesta terça-feira, os principais índices de ações pelo mundo operam no negativo. A erupção submarina que desencadeou um tsunami no Pacífico teve efeito em diversos lugares pelo mundo, como nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Chile e no Peru. Autoridades precisaram isolar algumas praias após o vazamento de petróleo. O governo do Peru decidiu isolar 3 praias da província de Callao. A medida foi tomada depois de um vazamento de petróleo atribuído a ondas incomuns registradas após a erupção vulcânica em Tonga. Já são 3 praias atingidas, chegando aproximadamente a 3 quilômetros de contaminação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a empresa que causou o vazamento pode receber uma multa de $34,5 milhões. A refinaria La Pampilha, da espanhola Repsol, informou no último domingo que houve um vazamento limitado de petróleo no mar do distrito de Ventanilla del Callao, durante o processo de descarga do petroleiro de bandeira italiana Mare Doricum, devido à violência das ondas de sábado na costa de Lima. O Parlamento Europeu elegeu hoje a sua presidente. A deputada maltesa Roberta Metsola conquistou maioria dos votos e se tornou a primeira mulher no cargo em 20 anos. Roberta Metsola, de 43 anos, garantiu 458 dos 616 votos válidos no primeiro turno, o que significa que não foram necessárias rodadas de segundo turno, uma prática normal em eleições presidenciais. Membro do Parlamento Europeu desde 2013, Metsola fez campanha como estudante para Malta se tornar membro da União Europeia. O parlamento, que adota e altera propostas legislativas e decide sobre o orçamento da União, teve apenas 2 presidentes mulheres desde que se tornou uma assembleia eleita diretamente em 1979. Roberta Metsola vai presidir o parlamento de 705 membros da União Europeia e suceder o socialista italiano David Sassoli, que morreu no dia 11 de janeiro após uma disfunção no sistema imunológico. Um fotojornalista foi morto a tiros em Tijuana, no noroeste do México. O país, que é considerado um dos mais perigosos para o exercício do jornalismo, registra agora mais de 100 profissionais assassinados desde 2000. Um fotojornalista que havia sido alvo de ameaças foi assassinado a tiros em Tijuana, no México. Margarito Martínez, especialista em assuntos policiais, aumentou a lista de mais de 100 jornalistas mortos no país desde 2000. Colaborador de várias publicações prestigiadas, ele foi atacado na segunda-feira perto de casa, na cidade que fica junto à fronteira com os Estados Unidos. A Secretaria de Segurança do Estado de Baja Califórnia informou em comunicado que Margarito Martínez tinha 49 anos e foi encontrado morto na lateral de um veículo. A organização civil Yo Si Soy Periodista detalhou que ele havia sido ameaçado em dezembro passado por pessoas que publicam um blog e que estariam vinculadas a um suposto grupo criminoso.
Em 2021, pelo menos 7 jornalistas foram assassinados no México, embora não tenha sido determinado que em todos os casos o crime estava ligado à profissão. O México é considerado um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo no mundo. No Iêmen, continuam os bombardeios liderados pela Arábia Saudita. Pelo menos 11 pessoas morreram na capital do país em bombardeios da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita. Testemunhas disseram que os ataques em Sanaa atingiram casas. Residências foram alvejadas. A busca ainda está em andamento para encontrar o meu tio Ali, mas até agora não houve sucesso. Muitos membros da família foram mortos e apenas uma mulher sobreviveu. A ação segue um ataque dos rebeldes hutis iemenitas nos Emirados Árabes Unidos, que fazem parte de uma coalizão militar sob o comando da Arábia Saudita. Um relatório da Oxfam mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde o início da pandemia de Covid-19. Já a renda de 99% da humanidade encolheu. O documento da ONG que luta contra a pobreza se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Eu volto amanhã e espero você. Até mais.